E se fosse possível usar as mesmíssimas técnicas que um agente do FBI usa para recrutar espiões, só que para fazer amigos? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai mergulhar nessas estratégias de persuasão que são, no mínimo, surpreendentes. Vamos começar com uma pergunta que parece impossível. Pensa bem, é mesmo possível fazer alguém virar um amigo sem abrir a boca? Sem dizer uma palavra? Parece coisa de filme de espionagem, mas foi exatamente isso que um agente do FBI fez. Foram cerca de 45 minutos de um silêncio totalmente calculado e, no final, a pessoa que ele observava se aproximou e perguntou se poderiam tomar uma bebida. A pergunta que fica é, como ele fez isso? Pois é, vamos entender essa história. As mesmas habilidades que um agente usaria para transformar um espião em um aliado podem ser surpreendentemente eficazes para construir amizades na vida real. O segredo todo está em entender a psicologia humana e usar esse conhecimento para criar confiança. E tudo isso começa com uma equação, uma fórmula bem simples, mas super poderosa, que o FBI usa para analisar e construir relacionamentos. É a base de tudo que a gente vai ver a partir de agora. É a chamada fórmula da amizade. Olha só que interessante, são 4 pilares. Proximidade é estar no mesmo espaço físico. Frequência é a constância com que as pessoas se encontram. Duração é o tempo que elas passam juntas em cada encontro. E por fim, a intensidade, que é a qualidade da interação. Sabe, uma conversa mais profunda, uma experiência marcante que compartilham, tudo isso conta como intensidade. E aqui está um exemplo prático de como essa fórmula foi usada para, pacientemente, recrutar um espião. O agente simplesmente estava lá, dia após dia, sem dizer nada. Essa presença constante, mas silenciosa, criou um vácuo de curiosidade tão grande, mas tão grande, que o tal do Vladimir sentiu a necessidade de preencher esse vácuo. Ele se tornou um aliado porque sentiu que a escolha de iniciar o contato foi totalmente dele. Genial, né? Mas antes mesmo da fórmula entrar em ação, o nosso cérebro já está trabalhando a 1000. Em uma fração de segundo, ele faz uma varredura completa, buscando sinais silenciosos para decidir se aquela pessoa na nossa frente é uma amiga ou uma ameaça. E aqui estão algumas dessas pistas sutis que a gente envia, muitas vezes sem nem perceber. Um rápido levantar de sobrancelhas, que dura uma fração de segundo, é um sinal universal de "Olá, não sou uma ameaça". E a inclinação da cabeça. Ela expõe a nossa artéria carótida, uma parte super vulnerável do corpo. É um gesto que basicamente comunica confiança. Agora, às vezes, mesmo com as melhores intenções do mundo, esses sinais podem dar um nó na comunicação. E aí as consequências são inesperadas. Vejam só essa história real de um casal e uma aplicação de Botox. O que aconteceu aqui é fascinante. O marido, de forma totalmente inconsciente, deixou de receber os sinais de amigo com os quais ele estava acostumado. Sabe aquelas ruguinhas no canto dos olhos que aparecem num sorriso sincero? O Botox paralisou isso. A ausência desses pequenos sinais, que ele nem sabia que procurava, o levou a uma conclusão completamente maluca. Isso mostra o poder gigantesco da comunicação não verbal. Agora, vamos para o princípio que está por trás de todas essas técnicas. É a verdadeira chave para criar conexões positivas e duradouras. Essa é a regra de ouro. Parece simples, né? Faça as pessoas se sentirem bem consigo mesmos. Só que o método do FBI para colocar isso em prática é bem contraintuitivo e muito, mas muito mais eficaz do que um simples elogio, que muitas vezes pode soar falso, como uma bajulação. A grande sacada é a seguinte: em vez de fazer um elogio direto, que pode até levantar uma barreira de desconfiança, a ideia é criar o palco para que a outra pessoa se elogie. Por exemplo, em vez de dizer, "Nossa, como tal pessoa é inteligente", a estratégia é dizer algo como, "Puxa, quem resolveu esse problema deve ser um gênio". Quando as pessoas validam as próprias qualidades, o sentimento é muito mais genuíno, muito mais poderoso. E o melhor, essa sensação boa acaba sendo associada a quem proporcionou o momento. Além da regra de ouro, existem várias leis psicológicas que podem acelerar esse processo de amizade. Elas funcionam meio que nos bastidores da nossa mente, influenciando nossas conexões sem que a gente nem perceba. Esses princípios são tão eficazes que podem ser transformados em ações bem simples. Por exemplo, repetir o pedido do cliente cria um senso de familiaridade, de que estão na mesma sintonia. E aquele presentinho, tipo as balinhas com a conta, ativa a lei da reciprocidade. As pessoas sentem uma vontade quase que instantânea de retribuir o favor. Não é à toa que pesquisas mostram que essas táticas aumentam, e muito, as gorjetas. A ideia aqui é que o nosso cérebro pode se confundir um pouco. A adrenalina de uma montanha-russa ou a endorfina de um exercício físico intenso,
Tudo isso pode ser mal interpretado como atração pela pessoa que está ao lado. O cérebro sente aquela euforia e procura uma causa, e a pessoa mais próxima vira o alvo mais provável dessa atribuição equivocada. É a psicologia em ação. Ok, muito bom. Mas e aí? Como essas regras, que dependem tanto de pistas não verbais, funcionam no nosso mundo de hoje? Um mundo super digital, onde a comunicação é quase toda através de uma tela. Então, de um lado, a gente perde todos esses dados não verbais que são cruciais. Mas, por outro, a internet nos dá um tipo de superpoder, a capacidade de encontrar com muita facilidade pessoas que compartilham nossos interesses mais específicos. Aquele hobby super nichado, aquela paixão que ninguém mais entende. No mundo digital, encontrar gente parecida é a via mais rápida para criar uma conexão. A busca por semelhanças fica incrivelmente mais eficiente. E tudo isso nos leva a um último pensamento. Se a amizade tem uma fórmula, uma lógica por trás, talvez as nossas conexões não sejam só uma questão de sorte ou acaso. Ao entender essas técnicas, é possível ser mais intencional, ter mais sucesso na construção dos relacionamentos que realmente importam. Talvez a amizade não seja algo que simplesmente acontece, mas sim algo que podemos, com habilidade e cuidado, construir.